Olá, pessoal. Então, bem-vindo mais a um episódio do Saúde Integrada Podcast. Então, hoje nós temos a honra de receber o Dr. Eduardo, que é médico cirurgião oncológico pelo grupo Oncoclínicas aqui no Sebrão, e a doutora Thaís, que também é médica pelo grupo Oncoclínicas e ela é radioterapeuta. Nós temos a Maria Cecília, que é oncologista clínica, e eu, nutricionista. Como que é, Thaís? A radioterapia, as pessoas confundem radioterapia com radiologia. Uhum. Como que se define isso? Então, na verdade, assim, radioterapia e radiologia são duas especialidades médicas diferentes, né? A radiologia usa radiação para fazer diagnóstico e a radioterapia usa radiação para tratar tumores. Então, ela usa radiação ionizante para transformar o DNA, que é o núcleo da célula, na verdade, assim, é o ator principal, né? Dentro da célula maligna e transformar essa célula à medida que ela seja morta ou extinta, né? Então, a radioterapia é uma modalidade, além de uma especialidade médica, é uma modalidade de tratamento de tumores, né? Especificamente, assim. Essa é a principal diferença. O profissional também é diferente, a área de atuação completamente diferente, E né? até a formação. A A formação duração da formação. a duração tá um pouco Um assim pouco. também, são residências médicas com acesso direto, tanto a radiologia quanto a radioterapia. Hoje, a radioterapia é uma residência médica feita em 4 anos e a radiologia em 3 anos, e aí tem as subespecialidades da radiologia, né? Que aí você pode fazer fellows, etc. É Entendi. diferente nisso. E o Eduardo, como que é? Porque eu acredito que a diferença seja muito grande, né? Do cirurgião oncológico e tem a pessoa que fez a cirurgia geral. O que se define, assim, uma e outra? Sim, o cirurgião oncológico ele é o cirurgião preparado e treinado para tratamento de tumores, né? Principalmente voltado para câncer. Então a gente vai atuar primariamente em lesões que sejam ou confirmadas de neoplasia maligna, de câncer propriamente dito, ou de tumores, onde você vai tentar a melhor estratégia cirúrgica. Só que nós somos 3 anos treinados para isso, né? É um treinamento exclusivo para essa situação. Então, o que vai diferenciar do cirurgião geral, do cirurgião do aparelho digestivo, do urologista, do ginecologista, é que nós só mexemos com tumores, né? E grande parte deles são tumores malignos, que é uma pergunta que se faz muito comum de consultório. Doutor, esse câncer é benigno ou maligno? Todo câncer é maligno, todo câncer é neoplasia maligna. Só que a gente atua tanto nos tumores benignos e nos tumores malignos. A cirurgia oncológica, ela é uma cirurgia específica, né, Eduardo? Ela é uma cirurgia que envolve, assim, retirar o tumor, retirar em volta, retirar os gânglios, né, que são os linfonodos. Então, ela é uma cirurgia ampla e, às vezes, um paciente que chega operado, um câncer operado por um cirurgião geral, muitas vezes não é a cirurgia adequada, né? É muito específico porque o tratamento da oncologia ele envolve estratégia. E como a gente tem esse treinamento de tumores malignos, de câncer, a cirurgia geral ela faz parte, ele é um pé da estratégia, né? Onde, se a gente for olhar como um ponto de vista do paciente, aqui a gente está falando das 3 especialidades que vão atuar no câncer e nós 3 definimos estratégias. Então existem minúcias dentro da cirurgia oncológica que tem que ter uma noção da radioterapia, uma noção da oncologia clínica. Eu opero esse paciente primeiro, eu opero esse paciente depois, eu vou operar ele depois pensando em fazer uma cirurgia melhor. Então tudo isso está envolvido na especialidade da cirurgia oncológica. E não é infrequente a cirurgia geral, as outras especialidades cirúrgicas em si, cirurgia plástica, oftalmologia, de fazer um tratamento cirúrgico achando que é um tumor benigno e ele se surpreende. E aí a gente começa a correr atrás de prejuízo. Então, no final das contas, acaba não sendo benéfico para o paciente essa primeira abordagem não oncológica. Porque mas aí isso que é o difícil, né? Se a pessoa que estiver nos assistindo, qual que é o momento que ele vai falar? Então, ao invés de eu procurar o cirurgião geral, eu já ir no cirurgião oncológico primeiro.
quando passar na cabeça dele que pode ser câncer. Ah, interessante. Então, por exemplo, se ele estiver lá, ele viu que tem uma bolinha que surgiu ali, por exemplo, embaixo da axila, é preferível, vamos pensar assim, até pensando em gravidade. Sim, é melhor não ele é? ir Direto e no ter oncológico um do que- retorno. Sim. E até porque a primeira abordagem seria o quê? Fazer uma biópsia. Ou não? Sim e não, dependendo de uma estratégia é, que você monte. Exatamente. E a maioria desses profissionais, vocês acabam trabalhando muito em conjunto também, né? Porque a maioria desses profissionais que muitas vezes recebem esse paciente do consultório, mesmo que não saibam, né? Que aquilo, que suspeitem que aquele paciente pode ter sim um câncer ou uma doença maligna, ele encaminha, né? E aí ele encaminha para o colega da cirurgia oncológica, eles discutem juntos, muitas vezes podem até operar juntos também, Sim. né? Isso não exclui uma coisa da outra. Não quer dizer que as outras especialidades não saibam tratar câncer, não é isso. Mas a gente só mexe com essa situação. Então, muitas das vezes, tem colega que sabe operar muito bem, que sabe as estratégias, que sabe como atuar. Só que tem colegas que, às vezes, não estão muito antenados com essa situação. A gente colocando, salvando as situações de urgências, que também é comum paciente operar de apendicite e ver que não era apendicite, era uma urgência, e quando chega a biópsia, ele se surpreende que não era aquilo que ele imaginava e era uma situação de urgência. Isso aí é comum, é normal, não tem demérito nenhum. Mas, via de regra, sempre quando pensa em câncer, né, pensa na especialidade oncológica, no oncologista clínico, no radioterapeuta, no cirurgião oncológico. E no hemato, né, que a gente tem também essa especialidade, né, mas voltando para o nosso, que são outros tipos de tumores que a gente trata diferente do hematologista, sempre pensou em câncer, preferencialmente o oncologista. Muitas vezes a gente recebe paciente, né, Thaís? A pessoa aparentemente tem certeza que é um câncer, então já marca com o oncologista, já marca com o radioterapeuta, mas a gente não consegue tratar se não tiver o laudo anatomopatológico, se não tiver passado por um cirurgião, alguém que tenha indicado a biópsia. Então a gente fala, acaba que pode até atrasar o paciente que chega sem biópsia pra gente, porque aí a gente reencaminha para um cirurgião. Então, acho que é de extrema importância que a população saiba que existe essa especialidade, que ela deve ser procurada até mesmo antes de buscar o oncologista clínico, ou o radioterapeuta, ou alguém que vai pensar no tratamento de quimioterapia, por exemplo. Buscar primeiro o laudo do tumor. Porque E acho que é interessante explicar ao pessoal, que você falou uma palavra, né? Antes do tratamento seria um estadiamento. O que seria o estadiamento frente? Que eu acredito que seja diferente para o patologista, para o oncoclínico, para o cirurgião, até para o rádio. Eu acho assim, estadiamento é uma palavra simples, assim, e representa basicamente tudo que a gente faz, né? Porque, no fundo, o estadiamento, ele é o norteador de estratégia. Então, a partir daquele momento que o paciente não é estadiado de uma maneira correta ou coerente, ele pode encontrar pelo meio do caminho estratégias que não satisfaçam esse tratamento multimodal. Então, o estadiamento ipsis literis é simplesmente classificar a doença, né? E a gente tem vários tipos. A gente tem o estadiamento do tumor em si e tem as classificações de risco que dependem desse estadiamento. Então, não é só simplesmente o paciente fazer o diagnóstico do câncer e ver até onde a doença chegou. Às vezes, ele faz o diagnóstico de um tumor, a gente pede exames complementares para ver se essa doença passeou por algum lugar, né? E esse passeio por algum lugar ou não já define uma primeira estratégia. Mas, além disso, a gente tem classificações de risco específica para cada tumor, né? Tumores de próstata, cabeça e pescoço, gástricos, etc. E essas classificações de risco vão nortear o final dessa estratégia, né? E mais do que isso, propor o caminhar desse doente durante essa estratégia que a gente escolher. Então, assim, é o nosso pontapé, né? Cada um depende do tipo, subtipo. Exato. Tem paciente que vai operar antes de fazer quimioterapia e radioterapia. Tem paciente que vai começar fazendo quimioterapia e radioterapia. Tem paciente que não vai fazer quimioterapia. Então, assim, tudo depende de um conjunto de fatores que é muito específico. Então, a gente fala para os pacientes, não compare seu câncer com de outras pessoas. Exato. Porque, assim, bastou ter um diagnóstico de um câncer,
já começa a vir a falação, né? A gente fala os palpites Começa do bem e na do mal. Começa lá na recepção. Porque tem aqueles palpites que são para ajudar a pessoa, né? Ó, você vai se sentir assim, mas tem estratégias para você melhorar. E tem aqueles que falam, nossa, mas seu câncer é muito grave. Então, assim, não compare, né? Primeiro o que o profissional te guiar, né? Fala, não, meu câncer é assim. Tem paciente que chega, fala, não, mas eu quero operar. Eu não quero fazer químio antes, quero tirar logo. E não é bem assim, igual a Thaís falou, cada tumor, dependendo do estadiamento, do tipo, subtipo, a estratégia de abordagem vista nos estudos é diferente, né? E quem vai saber isso? Quem teve treinamento para isso. Exatamente. E vocês poderiam dar um exemplo, assim, ó, por exemplo, aquela pessoa que possivelmente teria que passar por vocês três. Qual que é o clássico tipo de tumor que é comum? Por exemplo, um câncer de mama em tal quadrante ou na mama toda, e é uma pessoa que tem que passar pelos três. Mama, Com certeza. triplo Próstata. negativo com... E são os mais prevalentes. Tô errado? Sim, não. Mais ou menos, né? Então, sim. A mama, 99% vai passar por nós três. Pô. Nem que não seja para fazer a quimioterapia, mas para fazer a hormonoterapia. Certo. Se preservar a mama, vai para a radioterapia. Dependendo de como for o detalhe da biópsia, do anato patológico, Continua na rádio. continua na radioterapia. Então é o exemplo que vai englobar nós três aqui. Sendo que quando os pacientes chegam no consultório, que eu vou explicar, isso aqui pode ser câncer? Pode, mas pode não ser. Não existe oncologia, não existe tratamento oncológico se não tiver uma biópsia. É 100% dependente, né? Por quê? Vou dar um exemplo do câncer mais comum, que é pele. Pele eu posso ter, basicamente, né? Tem vários tipos, mas vou botar os mais prevalentes. Carcinoma e melanoma. São tratamentos totalmente diferentes, com abordagem totalmente diferente, com prognóstico, com perspectivas totalmente diferentes e estratégia terapêutica totalmente diferente. Mas é câncer de pele. Então, câncer de pele, quando fala câncer, de onde? Colo do útero? Beleza. Qual o tipo de câncer? Então, nem todo paciente que é câncer do colo do útero é tratado igual. Independente que a gente está falando do estadiamento, mas depende do tipo de câncer que ele tem. O tratamento muda totalmente, é totalmente diferente. A abordagem é diferente. E além do tratamento, tem aquilo. O tratamento pode ser esse. Só que às vezes o paciente, você sabe que ele não vai tolerar, então você não vai fazer. E aí pode mudar a abordagem também, né? Eu acredito que sempre tem isso. Ô, Eduardo, uma coisa que veio na minha cabeça, você ficou falando, até para as pessoas que estão assistindo, né? Às vezes você falou câncer de pele. Então, geralmente a pessoa tá lá, ela viu uma mancha, sei lá, preta, escura, e aí a pessoa pensa, mas essa aqui nasceu pelo em cima dela. Isso é mais grave ou menos grave? É menos grave. Menos grave. Menos grave. Menos grave. Mas... É difícil generalizar assim, né? Não, mas o quão é importante a pessoa, eu não tinha isso há 5 anos atrás, agora eu tenho, com mais rapidez ela Pronto, deve já seguir ficou essa. grave. Não tem que pensar. Assim, tudo aquilo que você vê de diferente, que te leva uma preocupação, é o primeiro ponto para você procurar uma ajuda. Aí, no caso, normalmente, o pessoal vai mais no dermatologista, e são pessoas que treinadas, é uma especialidade que tem residência, é registrado, está no MEC, na MB, beleza. E, com certeza, o profissional vai tomar a conduta que ele se sentir seguro, né? Alguns dermatologistas encaminham, outros dermatologistas tratam, e tratam muito bem, não puxando a brasa para minha sardinha, mas sabem operar, sabem fazer, sabem o que não fazer, principalmente medicina, que todos nós três ouvimos na faculdade, né? É 99 bom senso, né? Primeira coisa que você tem que saber o que fazer dentro da medicina é saber o que não deve fazer. É o primeiro ponto. Se a pessoa não se sente segura para fazer o tratamento, nem que seja fazer a biópsia, não faça, encaminha para alguém que sabe, não é vergonha nenhuma. Agora,
Você tá falando Do câncer de pele. De do pele, câncer de pele, sim, né? Mas tu perguntou o negócio da ferida. Da pele. Ah, lembrei. Você tem pelo ou não? Tem um dado interessante, existe um grupo chamado Grupo Brasileiro de Melanoma, em que eles fizeram treinaram profissionais que tá em constante contato com a pele. É um grupo chamado Todos contra o Melanoma, que é um tipo de câncer de pele grave, complicado, complexo de tratar. E quem que treinou? Tatuador, manicure, barbeiro, cabeleireiro, que são pessoas, você pega uma pessoa com muita barba, se tiver um melanoma ali, ninguém vai ver. Mas quando o cara for fazer a barba, ele vai ver, né? O cabeleireiro, né? Quando for fazer, vai ver. A manicure, quem que fica olhando no meio dos dedos do pé? Ninguém olha. Então eles treinaram essa turma justamente para você fazer uma detecção precoce, que é um conceito que a gente tem que colocar de prevenção e detecção precoce. A gente deve trabalhar na prevenção, como por exemplo, vacina do HPV. Você está prevenindo. Mas o nosso objetivo, a gente atua melhor é na detecção precoce. Quanto mais precoce, melhor o tratamento, melhora a sua sobrevida e melhora tudo, facilita tudo. E um dado, fugindo um pouco do tema, que é uma coisa que eu gostaria de falar, que eu falo para todos os pacientes, todo mundo que chega no consultório, quando pensa na cabeça câncer, chega com o olho arregalado. Já vem estigmatizado demais, vem né? estigmatizado. Ele já vem Isso destruído, né? Ele acha que ele não ganha um diagnóstico, ele ganha uma sentença de morte. Exatamente. Às vezes nem consegue falar, né? Câncer, fala fala nódulo, outra palavra. caroço. Mas E eu vou aproveitar até para divulgar o meu conceito, que eu falo de 100% do consultório da consulta. O pessoal do interior, né, os senhorzinhos lá do interior não pode falar câncer, que isso aí é maligno, é coisa do mal mesmo, né? Então fala, doutor, é doença ruim. Se tem doença ruim na nossa vida, tudo tem o paradoxo. Então tem que ter doença boa. Aí eu peço um exemplo. Não tem, aí Não eu explico, existe. olha, câncer é uma doença como qualquer uma outra que tem tratamento. Exatamente. E volta na questão precoce. já né? vem Quando tirando você um detectar- estigma ali, né? Exatamente. Porque a pessoa foi aquilo que a Thaís falou, chega ali derrotado, eu vou morrer magro, com dor, passando mal, vomitando em casa. Não é bem assim, né? E aquela história da fila do banco, né? Nossa, tô com câncer de mama. Ih, minha filha, não opera não, viu? Porque se operar, minha Vai vizinha espalhar. operou, zangou a doença. Então, Mas acontece. é um E eu acho que o contrário também acontece. Assim, aquele paciente que chega um pouco menos estigmatizado e que ele tem como é que eu digo assim? Ele tem um sentimento mais positivo da situação. É diferente como a maneira como ele recebe o diagnóstico, é diferente a maneira como ele conduz o tratamento, é diferente a diferença que o tratamento faz na vida dele. A gente aprende muito com essas histórias, assim, né? E eu até brinco, eu falo isso no consultório também pro paciente, falo, olha, tem hora que eu não sei quem é que está sendo tratado aqui, se sou eu ou se são vocês. Porque esse ensinar, essas experiências, né, essa coisa que a vida vai trazendo, a gente não aprende na fila do banco. Eu tenho essa né? mesma sensação. Parece que não tem nenhum dia que você não sai diferente Exatamente. de um consultório de oncologia, né? Porque passam tantas pessoas diferentes, tantas histórias, tantas doenças, né? Em relação à radioterapia, às vezes, quando a gente vai fazer um encaminhamento, os pacientes, eles têm medo, eles confundem com quando faz o iodo da tireoide. Exato. E aí, assim, doutora, mas eu vou ficar radioativa? Eu vou ter que ficar isolada? Chega pra você essas dúvidas, Thaís? Chega super. Na verdade, assim, é até engraçado, porque dentro da própria radioterapia, a evolução tecnológica da rádio, ela propiciou fatos de que, ao longo do tempo, os pacientes puderam fazer tratamentos
mais, não só remotos, mas assim, tratamentos que não trouxessem esse tipo de preocupação. Lá atrás, sei lá, há 50 anos atrás, a gente fazia bracterapia de baixa taxa para tumores ginecológicos. O paciente tinha que ficar lá 36 horas, 48 horas, eu não sei, recebendo esse tratamento internado, e aí ele realmente não podia ter contato, enfim. Mas hoje não, assim, com essa evolução tecnológica, a radioterapia é uma modalidade que usa radiação ionizante para tratar tumor, e o paciente recebe aquela dose de radiação e ela é completamente absorvida. O que resta dessa absorção é o efeito biológico da dose. Então, o paciente ele não precisa ter problemas. Eu vou fazer radioterapia, não posso ter contato com grávida, não posso ter contato com meu neto, que é criança, ou até com alguém dentro de casa. Não, ele não sai dali radioativo, né? Ele entra para dentro do aparelho, recebe a radiação, essa dose é absorvida, ela tem um efeito biológico e ele vai para casa como qualquer outro, né? Então, assim, em relação a essa parte de radiação, a gente orienta... como você disse, o tempo também diminuiu muito, né? Antigamente para agora. Você não precisa ficar lá 6 horas radiando. O tempo de exposição é diferente, né? Assim, o que importa mesmo é o efeito da dose biologicamente falando, né? Então, isso não... Assim, hoje a gente consegue orientar e eles ficam até muito mais tranquilos de saber que, nossa, eu vou para casa, eu não tenho que ficar Vida lá... normal, né? Não tem aquele peso de isolar, né? Exatamente. Thaís, qual que é a diferença, assim, pessoal? Às vezes você fala, o tratamento, então, vai ser a rádio e às vezes a pessoa pergunta, você vai me dar mais rádio, né? Mais rádio em termos, assim, de... Mais sessões, mais dose. Ô, doutora, não tem como você aumentar, ao invés de eu fazer 6 semanas, pode fazer só 2? Exato, exatamente. Então, assim, na verdade, essa mudança de fracionamento na radioterapia, ela acompanhou a evolução desse parque tecnológico. Então, antigamente, os tratamentos eram feitos em mais sessões, em sessões diárias, às vezes até 2 sessões no mesmo dia, a gente tinha esquemas de fracionamento para isso, em cabeça, pescoço, pulmão, etc. Mas hoje, a tendência é tentar deixar esse tratamento mais curto, com uma dose biológica efetiva mais alta. E o nome disso chama hipofracionamento. Você diminui o número de frações para dar uma dose cavalar de radiação naquela região onde você acha que aquele paciente tem que tratar. E aí não interessa muito essa história de... nossa, muito paciente às vezes chega e pergunta, fala, nossa, doutora, mas o meu vizinho fez 30 sessões, por que você vai me passar só 15? Ou só 5? Vai ser pouco, né? Ou não vai ser muito? Pouco, não vai ser muito, quer dizer, ele pensa que já foi logo, assim, né? o boi com a corda, né? Que é uma nossa, coisa ela não só... tá nem acreditando em mim mais. Ela vai dar poucas sessões porque acha que... E não é isso. Muda. Às vezes o número de sessões, aqui não tem essa história de o número de sessões vai impactar exatamente. E uma coisa interessante que assim, que eu deixo a Thaís falar, que eu vou cutucar, é falar sobre se a radioterapia queima. Queima às vezes, ó. Eu costumo dizer assim, o efeito colateral da rádio, ele depende do local onde você vai fazer o tratamento. Então, às vezes, o paciente chega e fala assim, nossa, doutora, mas eu vou fazer radioterapia de próstata. A minha irmã ficou super queimada aqui na região do tórax, ou a mama ficou queimada. Não, ela fez outro tipo de radioterapia, ela fez por outro motivo, enfim. Então, o efeito colateral da rádio, ele depende do local onde eu vou tratar. Porque outra coisa que a gente brinca também é que tumor não tem efeito colateral. Quem tem o efeito colateral é quem está ali perto e recebe radiação indiretamente. Tem que passar por ali, Tem que passar por ali, aí o efeito colateral depende disso. Então, esse queimar depende. E tem uma outra coisa também que a gente fala, né? Não adianta nada a Ferrari na mão do Barrichello. Eu vou puxar a sardinha, mas não é para mim, é para especialidade, né? É que, na verdade, impacta, assim, a maneira como você planeja, né? Ter um físico médico muito capacitado do seu lado faz toda a diferença. Esse é o tipo de profissional que ele fica tão no bastidor e dá uma dor no coração. Porque é uma peça fundamental, uma peça muito chave no tratamento de qualquer paciente que vai fazer radioterapia. E a gente mal sabe que ele existe, né? Assim, e ele que vai, assim, a gente indica... Ele não tem a formação médica, né? Não, Física médica. Ele pode ser físico com especialização em física médica, ou ele pode ser físico médico e já tem a graduação de física médica. O contato dele com o paciente também é restrito, sabe? É literalmente um trabalho de bastidor, mas assim, que olha, ele faz a diferença na nossa vida, de verdade, assim. Câncer é multiprofissional. Tem
Vamos ver se alguém vai levantar a mão, tem um nutricionista que atua na área, né? O psicólogo, o fisioterapeuta, né? Paciente nova que faz que tem câncer de colo do útero, que faz cirurgia, que faz a bracterapia, né? A fisioterapia vai melhorar demais a vida dessa mulher, né? Sexualmente falando, bexiga. Tem fisioterapia para ressecção muscular, ou seja, é toda uma gama. Hoje em dia, o médico não é mais aquele médico de antigamente, onde ele sabia tudo, era detentor de todos os conhecimentos e poderes, e a vida do paciente estava na sua mão. Hoje, isso é uma responsabilidade totalmente dividida, né? O paciente ele deve, sim, ir para a nutrição. É muito um paciente de câncer de tubo digestivo, por exemplo. Se eu for operar um paciente com câncer de tubo digestivo, de intestino, estômago, em que ele não estiver bem nutricionalmente, eu vou atrapalhar o serviço deles dois. Na nutrição tem muito isso agora, o quanto você abreviar o jejum pré-cirurgia, não só passando a parenteral, mas você dá até 1-2 horas antes, depende da cirurgia, uma bebida líquida, que a absorção é muito mais rápida, e pronto, ele vai para cirurgia depois de 1 hora, 1 hora e 2 horas. A atuação em várias etapas do tratamento. E o prognóstico, que é o pessoal entender, né? Pós o tratamento, o segmento dele é muito melhor. A cicatrização da cirurgia é muito mais rápido. Antes você operava o intestino, o paciente ficava 7 dias de jejum. Sim. Hoje, se opera o intestino, no dia seguinte ele já está... uma alimentação de absorção. Antes de chegar lá, já está alimentando. Isso aí. Então é um tratamento que é multiprofissional, multimodal, é estratégico. Oncologia, para mim, no meu conceito, ele é sinônimo de estratégia. Como eu vou fazer? Né, tem nutricionista, amiga minha, a Neuza, né, manda um paciente para ela e fala assim: Neuza, você tem 30 dias para levantar esse paciente para operar, mas se vira, dá seu jeito. E eu consigo operar, tirar dentro da minha estratégia. Mando para Maria Cecília, mando para a Thaís, porque se esse paciente tiver problema da minha cirurgia, elas não conseguem tratar também. E tem casos complexos que o paciente está ali com a gente na primeira consulta, fala: e aí, doutora, como vai ser meu tratamento? Vamos para a mesa redonda. Você espera até mais 2 dias que eu vou sentar com todos os médicos para poder te dar essa resposta. Porque às vezes o paciente não vem como uma receita de bolo. Ele tem A maioria das vezes. Algumas exceções, algumas particularidades que a gente precisa colocar numa mesa redonda, que é igual o que a gente está fazendo aqui, só que discutir o caso dele mesmo. Qual estratégia vai ser melhor nesse momento? E aí é importante o paciente saber disso. Saindo um pouco disso, vocês citaram um pouco do quanto a pessoa pode se sentir ansiosa, com medo. Qual que é a indicação que vocês dariam, assim, o bastidor mesmo do consultório? Você vê, aquela pessoa que vai desacompanhada e ela tem, seja o que for, a rádio, tantas sessões ou não, cirurgia mais extensa ou não, tratamento com químio que vai cair o cabelo... E, enfim. Não, o medo faz parte, né? Assim, não é fácil enfrentar essa doença. Mas a indicação é o quê? Realmente, se você é uma mulher, você é casada, conversa com seu marido, traz ele ou não, é melhor trazer um filho. Suponho que seja uma coisa óbvia, né? Quanto mais tiver uma pessoa acompanhar, um acompanhante, seja quem for, a pessoa se sente mais segura. Isso é muito individual. Tem gente não. Que tem pessoa que foge. Não é nem questão que foge. Tem gente que chega sozinha e não quer contar para a família, porque acha que a família vai sofrer. Tem o inverso, que a família vem primeiro, não quer falar para o paciente. Ou às vezes quer entrar 10 pessoas no consultório, isso não é bom também. Porque inibe o paciente, a gente não consegue ter a percepção. Então a gente sempre fala, delega alguém para saber, para ter assim um controle sobre o que você quer, sobre o tratamento, pra gente poder fazer a comunicação, porque é difícil. Às vezes chega e fala: você explica pra minha mãe, pra minha irmã, porque a gente não sabe passar. Então a gente sempre pede pra delegar um. Eu acho que tem que ter um centralizador, assim, uma pessoa que vai se dedicar ao cuidado. Aí tem aquele, sei lá, você tem 2, 3 filhos, alguém vai cuidar do convênio, alguém vai acompanhar nas consultas, alguém vai cuidar da parte da parte multinutricional, a consulta passa para 2 horas
as meias. Exato, porque se você deixar também na mão de uma única pessoa, um único familiar, isso é pesado, né? Assim, para uma única pessoa tomar decisões, ou até para se comunicar com os outros, né? Então, o que eu sempre oriento é assim, se dividam de maneira organizada, porque aí vocês conseguem esmerar o cuidado, né? O câncer que a gente está falando aqui, câncer. Só que a gente trabalha junto, então a gente sabe realmente que é uma coisa humanizada, né? A gente não trata câncer, a gente trata a pessoa. Exatamente. Que tem câncer. Exato. Não é o contrário. E isso é uma coisa muito do familiar. Né? Isso é muito do familiar. O familiar, quando tem o diagnóstico, o familiar dele tem câncer, imediatamente acende a lanterna, a luzinha do tadinho. Não existe tadinho. Existe uma pessoa que tem uma doença. Porque quem tem pressão alta não é tadinho, quem tem problema no coração não é tadinho, quem tem insuficiência renal não é tadinho, quem tem câncer é tadinho. Não, nada a ver. E é um fato interessante porque geralmente os filhos, né, netos, é mais comum que chegam e falam assim, nossa, meu pai está com câncer, mas... doutor, tá aqui a biópsia e tal, não sei o quê, tem que operar, né? Tem. E depois vai para químio? Vai para rádio? Vai também. Mas não fala para ele que ele tem câncer, não. Meu amigo, como? Isso, né? Ele já sabe. Esse é o tipo de coisa que só engana a si próprio, porque o doente, ele sabe, né? E ele tem direito de saber também. Sim. Eu acho que isso, o limite de saber, eu acho que isso é muito importante. E é aquele negócio, se ele me perguntar, eu tenho a obrigação de saber. Claro que tem aquele paciente, isso você vai não é uma receita de bolo. né? Aquele paciente de mais idade, né, com um nível cultural menor. Então, se você falar para ele logo de cara, ou então ele sentir que é uma doença, ele não vai querer tratar, porque dentro da cabeça dele ele vai morrer. Então, se você fizer essa abordagem também, você também está prejudicando. Você tem que ir devagarzinho, ir falando e tudo mais, às vezes deixando uma mensagem bem subliminar, tratando ali com carinho, com jeitinho, principalmente os pacientes de mais idade, né? Porque eles são muito mais frágeis nesse aspecto, porque antigamente câncer, 100% quem tinha morria. E hoje em dia é totalmente diferente. A realidade é outra. Então são situações que a gente vive no consultório que a gente tem que ir... O limite ali, a gente vai vendo com o tempo e conhecendo a pessoa, Exatamente. né? E aí tem que ir estreitando o vínculo. Não dá pra você ir soltando todas as premissas do caminho de uma vez só, né? E a primeira vez que você conhece uma pessoa, você vai, conversa, toca num ponto, a segunda e por aí vai, senão a gente não... E a gente atua nos dois limites. É daquele paciente que todos acham que não tem o que fazer, e tem, porque câncer sempre tem o que fazer, nem que seja bater papo. Se você conseguir mudar o prisma daquela pessoa dizendo que a doença dela é apenas uma doença e que é uma única verdade que nós temos na nossa vida é que vão morrer. Não tem outra, mas que não vai ser daquela doença, você ganhou. E a outra, até quando nós vamos? Até onde? Aquele paciente, um exemplo bem grotesco, aquele paciente está na UTI com falência múltipla e querendo operar, querendo fazer rádio, querendo fazer químio. Gente, a doença, ela chegou no estágio em que o tratamento vai ser pior do que deixar ela. Então a gente vive nesse mundo dos limites. A gente não consegue ter... saber até onde vai o nosso limite. O vínculo também. Uma coisa que na oncologia eu acho que é assim, diferente de outras especialidades e de um comércio, porque a medicina virou muito um comércio, né? Então a gente tem que tomar cuidado. Tem aquele paciente que fala assim, eu vou em você, mas eu vou no médico da minha amiga e aí ele quer pegar 3 opiniões de um oncologista. Porque minha amiga tratou e curou, Aí eu falo, cuidado, porque em cada médico você vai ser abordado de uma maneira diferente. E quem tem muito médico não tem ninguém. Então, assim, escolhe, gostou, confie. Porque se você ficar saltando de médico em médico, não criar vínculo com ninguém, não ter a confiança em ninguém, o tratamento já começa a não dar certo. A partir daí, é um voto de confiança. Pensando nisso que vocês falaram, assim, se pegar um tipo de câncer, qual que é o que
tem mais sucesso na mão de vocês? Que eu acho que é legal sair um pouco também dessa parte, né? Só de doença, de gravidade. Qual que é aquele? Você fala assim, A gente tem muito já é bem A gente protocolo, tem cito protocolo. receio dessa palavra sucesso. Não existe sucesso em oncologia. Existe, você fala assim, Não. a pessoa deu Não. alta pra ela. Mas, Gustavo, foi isso que ela. sucesso. Mas olha só. Porque as pessoas querem saber. Mas Não. isso que ela disse é uma verdade, assim. Porque é tudo muito. Nessa nossa área, as coisas são muito subjetivas. Eu sempre brinco assim. Agora, esse final de semana, a gente estava num congresso e numa mesa que a gente estava assistindo, o colega falou assim: mas eu não faço esse tratamento porque ele não dá. O estudo foi negativo, ele não teve aumento de sobrevida global. Se eu estivesse trabalhando com câncer, olhando puramente para a sobrevida global, eu não estaria aqui. Porque, às vezes, o que eu chamo de sobrevida global é vou aumentar o número, a chance de vida, ou sei lá, os anos de vida de um paciente de 50 anos é muito diferente de você aumentar a chance de vida de um paciente de 70, 80, 90. Então, assim, isso é tudo bem relativo, subjetivo. E eu costumo dizer que esse nosso, entre aspas, esse nosso sucesso, ele depende muito mais da expectativa do paciente do que do nosso tratamento em si. De cada doença. A oncologia, o pessoal coloca num pedestal, por exemplo, eu venci o câncer. E aí isso daí já gera mais ansiedade no paciente. Ele já chega com aquele compromisso de Mas que eu isso vou é vencer o vendido na câncer. oncologia, né? Se ele tiver Exatamente um essa câncer palavra. incurável, ele pode estar no melhor médico do mundo, ter acesso à melhor medicação do mundo, ele não vai curar. E o fato dele morrer não quer dizer que ele teve insucesso. Às vezes você conseguiu dar uma qualidade de vida para ele, tirou a dor, tirou o sintoma que estava ocasionando. Então, assim, essa fala de sucesso, de vencer, é uma fala que eu, pelo menos, não gosto. Eu acho que não devia ser divulgado, assim, a Porque não é uma oncologia. luta que você está lutando de maneira igualitária. O desfecho é um só. É igual A sua Thaís luta citou é um exemplo. pessoal. A Thaís O citou um seu exemplo sucesso que- é pessoal. Se você tiver uma doença que tem a cura, você vai curar. Se você tiver uma doença que não tem a cura, você não vai curar. Igual Mas esse você vai exemplo viver que melhor. A Thaís falou, que eu sempre discuto com a Maricília em casa, né? Fala assim, pô, saiu uma droga tal. Aí eu falo, legal, mostra a sobrevida pra mim. Nossa, aumentou em 2,2 meses a sobrevida. Esse é o problema de quem não tá Assim, acostumada com tratamento Se fosse oncológico. minha mãe, meu pai, ou paciente, que eu gosto muito de sarcopenia, caquete, eu falo assim, tá, mas peraí, eu prefiro que a minha mãe, minha família, alguém, ou paciente que morra comendo, do que morrer caquético 2 meses depois, com esse tratamento que custa 120 mil por mês. E aí? Mas uma coisa é o estudo, outra Não, coisa você entende o que eu quero dizer? As é pessoas exatamente pensam o que ele assim, vai né? Se a gente fica proporcionar, muito né? em estudo, é isso que eu quero dizer. A questão é essa. Você fica muito Por isso que o estudo é para Não. ser interpretado por alguém da saúde que foi treinado para interpretá-lo. Não adianta a gente querer que uma pessoa que não é da área da saúde Sim, leia, né? entenda, Ou né? mesmo que esteja no cuidado direto, saiba o que exatamente aquele ganho significa, Sim. traduzindo na vida do Por paciente. isso que a gente trabalha no limite. Sim. E eu vou trazer um exemplo, né? Tentar transformar esse do medicamento de 2 meses, eu vou transformar por um exemplo mais didático. Tem um paciente de 85 anos para operar. Nossa, Eduardo, você, né, aquela brincadeira, né? Cirurgião devendo é um problema, opera todo mundo. Só que automaticamente já pensa aquele paciente de 85 anos andando de bengala. Só que hoje em dia quem tem 85 anos está jogando futebol, está correndo, tá... Depende, né? Eu tenho um paciente, gente, esse paciente eu nunca vou me esquecer dele. É um paciente que eu atendi durante a pandemia, ele tem 80 anos, ele é japonês, mora no Brasil há muitos anos. E durante a pandemia, ele teve um câncer de pulmão. Um câncer, assim, relativamente agressivo, a gente precisou fazer rádio e quimioterapia para tratar a doença. E ele, durante o tratamento, a única pergunta que ele me fez na consulta foi assim: eu posso continuar minha atividade física? Eu pensei, falei, 80 anos, uma caminhada. Eu pensei, Básico. uma caminhada e tal. Aí eu falei, pode, tudo bem. Passou umas 2 semanas, uma semana de rádio, ele falou, doutora, parece que eu tô um pouco mais cansado para fazer os abdominais. Eu, hã? Aí ele, os meus abdominais, os burpees, a corrida. Aí eu falei, como que é a atividade física do senhor? Não, olha só, durante a pandemia, meus filhos ficaram malucos com essa história de sair de casa, então eu ando no quintal da minha casa.
eu corro 170 voltas no quintal da minha casa. Acaba as 170 voltas, faço 20 burpees e 30 abdominais pendurados. Apoio, sei lá, nem lembro mais. Eu fiquei olhando assim, falei, 80 anos tratando um câncer de pulmão. Pensa bem, se você pensa num paciente desse, fala, não, olha... Não vou tratar. Eu não vou O tratar. quanto não é. Entende? Um dia faz a diferença, né? Faz. Quem não quer estar um dia com um familiar seu estando bem, né? Porque quando a gente fala de 2 meses, não é aqueles 2 meses que é a diferenciação da eutanásia e de estanásia, né? Você não vai estar prorrogando o sofrimento dele, você vai estar aumentando a vida de qualidade de vida dele. Então são aqueles aspectos que a gente vai pegar na individualidade da situação que você está vivendo ali. E eu lembro de um paciente seu, tá, de uma mesa redonda, um senhorzinho com câncer de próstata, que tem que fazer bloqueador hormonal, só que você tira a testosterona dele, e se tira a testosterona, você tira a libido, e o cara casou recentemente. E ainda toma finasterida. E aí? E agora? Fazer o quê, né? O que é o melhor pra ele, né? Então são pontos de interrogação que fica na cabeça de todo mundo. O que é o menos pior, na verdade, Mas né? eu vou pegar um gancho daquilo que você estava falando, porque é a nossa realidade. O paciente vem antes do dado. Sim. E a gente que se prende muito, e eu acho que a gente tem que se prender, obviamente, a essa parte técnica, mas o paciente vem antes do dado, gente. Não adianta, sabe? Não adianta. Não, eu vou, sei lá, dizer de uma maneira bem assim, clichê, que a gente tem que individualizar a conduta. Mas não é, é a verdade, gente. Assim, tratar um paciente de 80 anos com câncer de próstata acabou de casar, é diferente de você tratar um paciente de 80 anos que tá lá na cadeira de roda, sarcopênico. Entende? Assim, não dá pra gente não tem comparar essas expectativa, coisas. né? É diferente. E isso vai disso aqui, ó, desse encontro de expectativas. Ou a questão da mulher também, né? Às vezes vocês devem receber a mulher que, super jovem, você vai falar assim, ó, você não vai poder ter filho, e aí? O quanto E aí que valeria a pena você tem que correr pra ela congelar captar óvulo, ovo. fazer alguma coisa Exato. assim. O quanto você mostrar que tem essa possibilidade pra ela, ela ganhou a vida, né? A ali. vida. Porque ela sabe que ela vai poder ter um filho e... Né? E eu tenho até uma paciente que é minha do Vitor, vou até falando dela, que é a Arielle, virou amiga minha. Ela teve um câncer de colo do útero, ela tá tratando com Rubens. E no consultório eu falei assim, tem que... Arielle, aquela conversa, aquele bate-papo e tal, não sei o que, até chegado, a gente dá voltinha, roda, igual quando o marido vai pedir desculpa, quando a mulher vai pedir desculpa, roda. Aí manda o homem pedir desculpa, né? E aí, esterectomia, tirar o útero, fez químio, fez rádio e tal, e aí a gente conversando, um amigo dela com câncer de próstata. O meu amigo meu com câncer de próstata, tá com medo e tava assim, mas Arielle, sabe qual é a diferença? Quando você fala pro homem, o cara novo, 50 anos, câncer de próstata, automaticamente ele vai, na cabeça dele, deixou de ser homem. Sim. Porque o homem tem essa parte sexual totalmente voltada. E não é assim. E ela me deu um retorno muito bacana. Falei assim, pois é, Eduardo, e quando você falou pra mim que eu tinha que tirar meu útero, que não tinha que ter filho? Puta que Essa pariu. mutilação, Desculpa né? até pelo palavrão, Como mas que é foi? o que vem na cabeça. E aí eu falei assim, nossa, né, são coisas que a gente vai aprendendo no dia a dia, né? E aí eu falei assim, nossa, Arielle, é mesmo, não tinha parado para pensar. Eu falei assim, pois é, só que eu consegui. Aí vem uma coisa chamada religiosidade, aceitação, pessoa querendo viver e achou outras maneiras. Ela ama viajar. Adora viajar, o namorado dela continua com ela, um cara bacana também, mas tem muito disso, né, o impacto, cada um vai ter um impacto na cabeça diferente e cada um vai ter a projeção diferente. Uns vão cair no abismo, outros não vão cair no abismo, eles vão cair, mas não são no abismo. Uns depois do tratamento, né, e que efetivamente deu certo, pelo menos ou por algum momento, ou melhorou uma coisa muito simples, melhorou a dor. Ninguém consegue estar feliz com dor. Só de você tirar a dor daquela pessoa já ganhou qualidade de vida. Seu tratamento já foi um sucesso. Sim, porque isso é muito individual, né? Ela chega no consultório rindo, dando
brincando, alto astral. E eu dou exemplo lá do consultório, que invariavelmente demora um pouco a atender, porque a consulta é demorada, cada um tem o seu tempo de consulta. Tem paciente que chega e fala, então tá, pega, vira as costas, saiu 5 minutos. E paciente que tem dúvida, que quer tirar dúvida, te questiona, enfim, é individualizado. E eu falo assim, olha só, quando eu falei para você do câncer, você vem na sua cabeça que você vai morrer magro, com fome, né? Lá fora, na recepção, você viu alguém assim, acorrentado, igual um pirata, assim? Não. Eu falei, pois é. Essa é a vida da oncologia. Então, é muito gostoso. Pelo menos eu gosto de trabalhar com o que eu escolhi, porque é uma especialidade que você, na conversa, você consegue já começar seu tratamento no diálogo, na conversa. Essa é a melhor parte, né? Por isso que eu falo que a gente é mais tratado do que trata. Porque, né, nessa conversa é que a gente acaba aprendendo 1 milhão de coisas, que é a vida que ensina, a experiência do outro que ensina. É a gente que tem que saber receber isso de uma forma que nos ensine algo, né? Ou a lição que um diagnóstico dá pra pessoa também, né? Porque às vezes você vai falar assim, a pessoa... Meu avô, ele era pedreiro, tomava 1 garrafa de pinga ao dia. Minha mãe fala que ele pedia pra ela ir buscar, e a minha tia, ir num bar. E elas ficavam com vergonha, pedia pra embrulhar no jornal. Porque imagina, adolescente, criança na rua, cidade com 60 mil habitantes. E eu lembro que isso marcou muito elas. E depois ele ficou doente e tal. Não teve câncer, mas que eu quero dizer assim, o quanto a pessoa que não abusou da vida, tomava bebida alcoólica, fumava muito, ou ele teve o diagnóstico, agora chegou a hora de eu mudar. Não, veio a culpa e chegou a hora, agora eu preciso mudar a minha saúde, né, ou hábitos de vida. Então, a oncologia também traz isso, né? Sim, mas aí vem aquela situação, tem que perguntar, você quer mudar? Porque aquilo faz parte do dia a dia dele, é o prazer que ele tem e tal. Não, você não pode fumar, não. Quantas vezes no Araújo, cabeça, pescoço, pessoal fumando. Nossa. Sim. Pela traqueostomia. Você saía da sala da rádio, o cheiro de cigarro impregnado. Você fala, não é possível. Não. Mas é possível, porque às vezes aquilo para ele é mais importante, entendeu? Ou ela para com isso, vai se apegar à religião, qualquer outra coisa. Sim. Né? Eu respeito ao indivíduo, ao hábito, ao que ele pensa, ao que ele acha. Até paciente de chegar no consultório e falar assim, eu não quero tratar. Eu não concordo, mas eu te respeito. Você dá as opções, você não quer fazer uma cirurgia assim, mas tem uma cirurgia menos mutilante, você dá opções, né? Não tem uma quimioterapia assim, mas tem um tratamento X. É a gente ir aprendendo, identificar e com a gente mesmo, né? Com essa paciente que você falou. Você não sabia que a esterectomia teria um impacto tão importante. Agora, a próxima paciente que você receber, você já vai falar com mais cuidado. Ou você vai tocar no assunto primeiro que ela. Sim. Né? Não, eu tinha até tocado. Tocado, mas é uma coisa, é muito automático. Olha, vai acontecer isso e tal, a gente conversa sobre filho, e aí, de repente, adoção e tal, mas isso aqui é sua vida, sua saúde e tal. Tudo bem, é muito no automático, mas eu nunca tive aquele retorno, né? Eu falei assim, putz, cara. Eu me lembrei de um paciente, ele, assim, na verdade o que acontece, eu acho, é que muitos deles mudam de opinião ou de opção, ou enfim, a despeito desse sucesso do tratamento. Eu tive um paciente super jovem, que teve um câncer de próstata, e aí eu expliquei pra ele, falei, olha, sua chance de ficar com disfunção sexual é de tantos %, se teremos ou não, só fazendo pra gente saber. E aí depois, ele resolveu fazer uma coleta de esperma, de espermatozoide, falou, eu prefiro fazer a coleta e tal, e me resguardar, que a gente não sabe do amanhã. Mas pode ficar tranquilo, eu já tenho 3 filhos, e acho que assim, eu falei, olha, se você tem essa dúvida, é melhor fazer a coleta mesmo. Mesmo com essa prole basicamente definida, assim, né? 3 filhos, você imagina que a prole esteja constituída. Aí ele tratou. Ele tinha um prognóstico bem desfavorável. 3 anos depois, ele me chega no consultório.
Thaís, eu acho que vou partir pro quarto filho. Vim aqui fazer uma consulta antes. Eu falei, sério? Ele falou, sério, que agora que eu vi que eu não morri, que eu tô aqui, que tá tudo Olha, certo. demais. Eu vou ter. Legal Eu falei, demais. tudo bem. E aí foi, entendeu? Assim. Muito E ainda bom. bem que ele teve esse insight, assim, também, né? Talvez em outra situação ele ficasse assim. Já pensou se ele fosse tomado pelo sentimento negativo, que fosse dar tudo errado, enfim, né? E aí tocou a vida, entendeu? Então. Tem mais alguma coisa que vocês querem deixar claro, falar? É tanta coisa, né? É tanta coisa, mas acho que... Dá conversa pra muita... Da próxima vez tem que trazer um hemato, né, junto, pra falar outras coisas Sim. diferentes aí. Mas tá bom, como que faz então pra achar vocês nas redes sociais, no serviço? Como que é, Olha, Thaís? Meu Instagram não tá aberto, acredita nisso? Mas eu vou abrir, eu tô em projeto de. Mas também tô lá no Sebron, de segunda a sexta, né? Lá no Oncoclínicas, junto com eles também. E fico. E nas redes sociais tem Instagram, acho que só Instagram, não tenho. E tem LinkedIn, que eu adoro LinkedIn também, acho que Thaís Santana. Thaís Santana, a doutora Thaís Santana. Bacana. Eduardo? Meu é dr.eduardo_Sabino. E eu tô no Sebron segunda e quarta. Segunda e quarta. No Sebron do Universitário. Muito bom. Maria Cecília? Cecilia.onco. No Instagram, né? Todo mundo. Exato. Eu, nutricionista, _Gustavo. E até mais. Até mais. Tchau, tchau.